Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Nossa revista é Compromisso, o tema do nosso trimestre, a doutrina de Deus. Estudaremos hoje a lição número 11, com o título Deus é Justo. Texto para estudo, Salmo 76 e Romanos capítulo 1 e 2. Nosso texto áureo encontra-se em Romanos 1:17. O nosso texto áureo diz o seguinte, lá em Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Um breve comentário aqui sobre o nosso texto áureo, irmãos. As boas novas revelam como Deus foi justo em seu plano para nos salvar e como podemos estar prontos e adequados para a vida eterna. Ao confiar em Cristo, nosso relacionamento com Deus torna-se perfeito. Deus declara que estamos bem com Ele por causa da nossa fé em Cristo e somente por esta fé. Paulo citou o texto aqui de Abacuque 2:4. Talvez o profeta tenha entendido a ação de viver pela fé apenas no presente, nesta vida, mas Paulo ampliou o significado ao apontar para a vida eterna. Somos salvos à medida que confiamos em Deus. Nele encontraremos vida agora e para sempre. A nossa revista traz como objetivos gerais que ao final do nosso estudo nós teremos que compreender que Deus é justo, compreender a justiça de Deus revelada em Cristo e entender que a nossa justiça é condição para sermos aceitáveis a Deus e que Ele mesmo providenciou os meios para isso acontecer, cabendo a nós apenas crer. Objetivos específicos: ter consciência do juízo de Deus sobre sua vida, anunciar que a justiça divina será implacável sobre os pecadores irredutíveis e reconhecer a responsabilidade de, como salvo pela justiça, levar a outros esta salvação. A nossa introdução, irmãos, Deus é sempre justo. Ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Deus é o juiz que não comete erros. Deus espera que nós também pratiquemos a justiça. A justiça de Deus é cheia de misericórdia. Deus castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Em sua justiça, Deus não podia deixar nossos pecados impunes. Por isso, ele levou o nosso castigo. Agora, todos que aceitam a Jesus como seu Salvador podem ser perdoados e se tornarem justos. As boas novas revelam como Deus foi justo em seu plano para nos salvar e como podemos estar prontos e adequados para a vida eterna. Ao confiarmos em Cristo, nosso relacionamento com Deus torna-se perfeito. Perceba que, do começo ao fim das Escrituras, Deus declara que estamos bem com Ele por causa da nossa fé em Cristo e somente por esta fé. Abacuque, antes do apóstolo Paulo, já enfatizava que o justo viverá pela sua fidelidade. Abacuque lá está em 2:4, como a gente até citou anteriormente aqui no texto áureo. Vivemos, irmãos, em tempos difíceis, contudo devemos confiar em Deus, pois Ele dirige todas as coisas de acordo com os seus propósitos. Jamais se esqueça do fato de que o nosso Deus, ele é justo, e isso significa que ele faz sempre tudo certo. Deus nunca realiza o mal. Observe que diz o salmista, pois a palavra do Senhor é verdadeira, e ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Isso está em Salmo 33, versículos 4 e 5. Todas as palavras de Deus são verdadeiras e absolutamente confiáveis, porque, diferentemente do homem, Deus não mente.
não se esquece, não muda suas leis, nem deixa de cumprir suas promessas. Podemos confiar na Bíblia porque ela é a palavra do Deus verdadeiro, santo, fiel e imutável. O Deus justo age em favor dos pequenos e fracos. Salmo 76, versículos 1 ao 12. Seus juízos são estabelecidos. Versículo 8, irmãos. Vou ler o versículo 8. Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Salmo 76, versículo 8. Irmãos, Deus não apenas julga, mas executa seus juízos, e ao contrário da justiça dos homens, os juízos divinos serão estabelecidos, ou seja, serão realizados, e não há quem impeça isso, sejam pelas circunstâncias ou homens poderosos. Sua soberania não permite que caia no vazio, diferentemente da justiça humana que muitas vezes, embora exista uma sentença, mas ela não é cumprida. Então o juízo de Deus é estabelecido, ele é cumprido. O item 2, irmãos, defesa do humilde e pequeno, versículo 9. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, Salmo 76, 9. Engana-se quem pensa que o justo juiz não defende o pequeno e humilde. O item 3, punir o opressor, versículo 10. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te tinges. Salmo 76, 10. Irmãos, como a cólera pode redundar em louvor a Deus? A hostilidade a Deus e ao seu povo dá a ele a oportunidade de realizar grandes atos. Por exemplo, o faraó se recusou a liberar os escravos hebreus. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. E permitiu que Deus operasse poderosos milagres a favor do seu povo. Deus vira a mesa sobre os malfeitores. A tolice daqueles que o negam ou se rebelam contra ele é usada para a glória do Senhor. Louvor da sua glória. O item 4, versículo 10. A justiça será estabelecida não apenas para salvar os pequenos e punir os perversos, mas também para que seu grande nome seja louvado. Tudo se curva diante da sua reta justiça. O segundo tópico da nossa revista traz como título Somente um Deus justo evidencia a graça, com o texto de Romanos do capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Eu vou ler primeiro aqui o versículo 1 e 1, onde nós temos como subtópico o título divino. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Aqui, irmãos, Paulo humildemente se intitulou servo de Jesus Cristo e apóstolo, ou seja, aquele que foi enviado por outro. Irmãos, um cidadão romano como Paulo, preferir ser um servo era algo inimaginável, mas ele preferiu defender e obedecer completamente ao seu amado mestre. O evangelho que Paulo pregava não era dele mesmo, mas uma fonte de origem. Tem um dono, este evangelho é de Deus. Bíblico, versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Romanos 1 e 2. Alguns profetas algumas profecias, melhor dizendo, irmãos, sobre as boas novas em relação a Jesus Cristo são encontradas em Gênesis 12:3, Salmos 16:10, 46 e 10 e também no Salmo 118, versículo 22. Também encontramos em Isaías 11, versículo 1, Zacarias, capítulo 9, do versículo 9 até o 11, no capítulo 10, versículo 12, e em Malaquias 4, do 1 ao 6. Então vemos várias passagens do Antigo Testamento já referenciando-se à vinda do Messias.
As Escrituras Sagradas são a base da autoridade desse Evangelho. Algum outro que não tenha a Bíblia como seu referencial é qualquer coisa menos o Evangelho de Deus. Então, irmãos, temos que nos atrelar e nos fundamentar na palavra que está na Escritura. Tudo que diverge, o que é fora da Escritura, é qualquer coisa menos o Evangelho de Deus. Versículo 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, 3 e 4. Paulo afirmou que Jesus Cristo é Filho de Deus, o Messias prometido e o Senhor ressurreto. Paulo citou Jesus como descendente do rei Davi para enfatizar que nele se deu o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que anunciavam o Messias, que ele viria da linhagem davídica, vinha de Davi. Com essa declaração de fé, Paulo demonstrou seu conhecimento das Escrituras e a sua concordância com os ensinamentos dos apóstolos de Jesus. Condução ilimitada da fé, versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Romanos 1, versículo 5. Irmãos, aqui Paulo apresenta um resumo das boas novas sobre Jesus Cristo. Por meio da sua encarnação, descendia da linhagem de Davi, morreu e ressuscitou dos mortos, abriu as portas para que a graça e a bondade de Deus fossem derramadas sobre nós. Os cristãos têm, ao mesmo tempo, um privilégio e uma grande responsabilidade. Paulo e os apóstolos receberam o privilégio de terem sido chamados por Deus, mas também receberam a autoridade e a responsabilidade de partilhar com os outros aquilo que Deus havia feito. Deus bondosamente perdoa nossos pecados quando cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Mas ao recebermos o perdão de Deus, estamos nos comprometendo a dar início a uma nova vida. A vida de Paulo incluiu a responsabilidade atribuída por Deus de testemunhar ao mundo como missionário a respeito das boas novas. Deus pode ou não chamá-lo para fazer missão no exterior, mas ele chama todos os cristãos para serem embaixadores de Cristo e para testemunhar a mudança que Cristo realizou e continua realizando na vida de cada um. Versículo 8, irmãos, subtítulo público. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Irmãos, como os cristãos romanos viviam no centro do poder político do mundo ocidental na época, ficava com muita evidência. Felizmente, a reputação deles era excelente. Sua sólida fé se tornava conhecida em todo o mundo. E quando, irmãos, pessoas falam sobre a nossa igreja, a nossa congregação, sobre a nossa denominação, o que é que dizem? Temos que tomar um pouquinho de atenção com relação a isso e nos espelharmos aqui nos cristãos romanos, que naquela época tinham grandes expressões, mas a fé deles era proclamada, era um grande exemplo na época. Versículo 12, encorajamento mútuo. Isso é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha, lá em Romanos 1,12. Irmãos, Paulo orou a fim de visitar os cristãos em Roma e encorajá-los com sua fé e ser por eles encorajado. Como missionário de Deus, Paulo podia ajudá-los a entender melhor o significado das boas novas e a respeito de Jesus Cristo.
Como um povo dedicado a Deus, os cristãos romanos podiam oferecer ao apóstolo comunhão e conforto. Quando os irmãos em Cristo se reúnem, todos dão e recebem. A fé em comum proporciona um vínculo entre as pessoas, que é uma bênção e um estímulo para todos. Versículo 16. Poder de Deus para a salvação. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. Paulo não se envergonhava porque pregava sobre as boas novas a respeito de Cristo, uma mensagem de salvação que tem o poder de transformar vidas e é destinada a todos, sem exceção. Versículo 17, tanto a parte A quanto a B. Revelar a justiça de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Paulo citou o texto de Abacuque aqui novamente, porque, falando novamente, né, irmãos, talvez o profeta tenha entendido a ação de viver pela fé apenas no momento presente, mas Paulo ampliou esse significado, né? E em Deus nós encontramos a vida agora e sempre. O terceiro tópico do nosso estudo, irmãos, traz como título: Os homens e suas iniquidades provocam a ira do Deus justo. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32. Antes, vamos falar um pouquinho aqui sobre a iniquidade. Iniquidade, irmãos, é o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus, sendo mencionada por várias vezes no Velho e no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter. A criminalidade, pecado ou injustiça são algumas das ações de quem pratica a iniquidade. Eu vou ler agora, irmãos, o texto de Romanos de 1 a 18 e depois nós vamos fazer um comentário geral sobre esse texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, também como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para que desonrarem o seu corpo entre si. Por eles mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, invejosos de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, desculpa, irmãos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, como pessoas inteligentes podem escolher a idolatria? Esse pecado começa quando elas rejeitam o que sabem sobre Deus. Em vez de procurá-lo como Criador e mantenedor da vida, passam a considerar a si mesmas como o centro do universo. Logo, inventam deuses que são convenientes projeções de suas ideias egoístas. Que tipo de deuses podem ser? Estátuas, pedra, madeira, metal, objeto ou outras coisas que elas almejam, como dinheiro, bens, poder, amores. Pode ser até algumas representações falsas do próprio Deus, imaginadas pelo homem, ou as coisas que Deus fez, mas o ponto comum entre todos os tipos de idólatras é que eles não adoram o Deus verdadeiro. Irmãos, Paulo também aqui retrata claramente a inevitável decadência em direção ao pecado. Primeiro, as pessoas rejeitam a Deus. Qual é o processo disso? Primeiro, as pessoas rejeitam a Deus. Em seguida, elaboram seu conceito de como ele deveria ser, como Deus deveria ser. Depois, cedem a toda espécie de iniquidade, que a gente já conversou. Ou seja, ganância, ódio, inveja, crimes, lutas, engano, malícia, mexericos, e finalmente chegam a odiar a Deus e a encorajar os outros a fazerem o mesmo. Aqui, irmãos, quando Paulo disse que as pessoas adoravam ídolos construídos à semelhança de seres humanos e animais, em vez de adorarem a Deus, parece deliberadamente apontar para a corrupção dos homens narrada em Gênesis, na queda de Adão. Quando as pessoas adoram a criatura em vez de adorarem o Criador, perdem de vista a própria identidade como seres criados à imagem de Deus, seres superiores aos animais. Como pode um homem adorar um animal, adorar a criação e não o Criador? Tais pessoas, irmãos, preferem rejeitar a Deus. Na verdade é isso, estão rejeitando a Deus. E Deus permite que elas ajam assim. Geralmente Deus não nos impede de fazer escolhas erradas. Ele nos deixa livres para escolher. Embora saiba que, com o decorrer do tempo, seremos escravos de nosso estilo de vida rebelde e perderemos a opção de não pecar. Será que a vida sem Deus lhe assegura liberdade? Olhe mais perto, não existe pior escravidão do que a escravidão do pecado. Nós somos livres, irmãos, livres do pecado. Estamos livres de cometer erros se nós estivermos em Cristo. Agora, se a pessoa mergulha no pecado, ela se torna escrava do pecado e não consegue sair.
As pessoas tendem a acreditar em mentiras que reforçam as suas crenças egoístas. As pessoas tendem a acreditar em ideias, filosofias, coisas que, doutrinas, às vezes, que levam ao afastamento de Deus. Atualmente, mais do que nunca, precisamos conhecer a base das nossas crenças. No que você está acreditando? Qual é o fundamento da sua crença? É uma teoria ou está fundamentada na verdade que está na Bíblia? A televisão, a música, o cinema e o restante da mídia está insistindo ultimamente em um estilo de vida pecaminoso e em valores imorais. Encontramos-nos aqui constantemente bombardeados por práticas e crenças que não são totalmente, que são totalmente opostas à palavra de Deus. E lembre-se, a palavra de Deus é a única verdade. Avalie todas as outras opiniões à luz dos seus ensinamentos na palavra. O plano de Deus para os relacionamentos sexuais representa o ideal dele para a sua criação. Infelizmente, o pecado perverte o uso natural das dádivas de Deus. Muitas vezes o pecado significa não só negar a Deus, mas também negar a maneira como fomos criados, aquilo que é natural. Quando as pessoas dizem que qualquer tipo de relacionamento sexual é aceitável, desde que ninguém seja prejudicado, elas se enganam. Ao longo ou a curto prazo, o pecado fere indivíduos, fere famílias, sociedades inteiras. Como é triste ver pessoas que adoram não o Criador, mas o que Ele criou. Normalmente elas distorcem e destroem as mesmas coisas que afirmam valorizar. Aqueles que têm problemas como sexualismo e perversões devem entregar-se a Deus, pedir que Ele lhes mostre o caminho distante do pecado e que os conduza à luz da liberdade e do amor cristão. A oração, o estudo da Bíblia e o apoio carinhoso dos cristãos de uma igreja que crê nas Escrituras poderão ajudar as pessoas a alcançarem a força necessária para resistir a essas poderosas tentações. Aqueles que já estivessem profundamente envolvidos, ou que já estão profundamente envolvidos com comportamentos que vão contrário à palavra de Deus, devem procurar um aconselhamento cristão e até um acompanhamento profissional. Deus está disposto a receber qualquer pessoa que se arrependa de seus pecados e o busque pela fé. E os cristãos devem amar e aceitar a todos a respeito de seu passado. No último versículo que nós lemos, nos trata com relação ao castigo mortal. E como essas pessoas sabem, como é que o ser humano sabe sobre o castigo mortal da parte de Deus? Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, têm uma natureza moral e uma consciência. Por isso, o castigo pelo pecado é reconhecido além dos círculos religiosos. Não precisa uma pessoa frequentar a igreja para saber que ela está errada, né? Isso já é natural do ser humano. Alguns profissionais dizem que uma pessoa que apresenta problemas de falta de consciência tem um grave distúrbio de personalidade, extremamente difícil de ser tratado. Mas a maioria das pessoas sabe instintivamente quando está agindo errado, mas não pode se importar, às vezes ela não se importa. Outras até se arriscam com a morte precoce, pela liberdade de entregarem seus desejos imediatos. Alguns dizem: eu sei que está errado, mas realmente quero, ou sei que é perigoso, mas vale a pena correr o risco. Mas bem no fundo, essas pessoas sabem que o pecado merece punição. É natural do ser humano perceber o errado e perceber que tem consequência, meus irmãos, consequência, né? Muitas vezes as pessoas hoje, usando de seu livre-arbítrio, elas acabam optando por coisas que não são fundamentadas na palavra, né? E acabam se tornando escravos, mesmo sabendo. E aí tudo tem consequência. E elas sabem disso.
a justiça divina se estabelecerá. Esse texto, irmãos, está em Romanos 2, de 1 a 16. Eu vou ler aqui rapidinho, então, do Romanos 2, do versículo 1 até o 16. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Que palavra, irmãos! Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação dos facciosos que desobedecem à verdade e obediência à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por causa de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2, do versículo 1 até o 16. Irmãos, a maioria das pessoas possui algum senso de justiça. Todos temos consciência de estar num mundo de injustiças e mesmo não sendo muito justas, as pessoas falam ou reclamam a falta de justiça. A justiça é questionada quase sempre quando a requeremos em nosso favor ou quando achamos que alguém merece ser punido ou castigado. Buscamos a nossa justiça própria, carregada de egoísmo, quando queremos ser favorecidos, mas normalmente queremos esquecê-la quando ela nos acusa. Parece que a justiça própria parece estar sempre acima da justiça comum, merecida por todos. Mas será que a justiça humana é tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a justiça dos homens está carregada de injustiça. Deus é perfeito, reto e plenamente justo. Por isso, ele sempre age em conformidade com a sua justiça. A justiça de Deus é reta e cheia de misericórdia. Ele reprova e condena a injustiça porque esta causa destruição e morte. Quando alguém comete injustiça, os danos destrutivos do mal e da morte afetam diretamente ao próprio transgressor, aos outros e a quem ele prejudica, além de comprometer a sua relação com Deus, com o mundo e com os seus semelhantes. Quando estivermos passando pela correção, não vamos ficar ressentidos,
mas aproveitamos para nos reconciliar com Deus. Essa que é a justiça, perdão e misericórdia. Quando pensamos em justiça, logo nos vem à mente o merecido castigo e a punição por algo errado que se fez. Essas ideias não estão de todas erradas. Entretanto, a sua justiça, a justiça de Deus, é diferente da nossa. A justiça dos homens é falha, parcial, corrompível e muitas vezes mesquinha. A justiça de Deus, por outro lado, é leal, reta e infalível. Além disso, a justiça divina é misericordiosa, não oprime ninguém no seu juízo. A soberania de Deus deve ser destacada sobre toda a natureza como um lembrete de sua autoridade sobre a nossa vida. Deus está no controle. Ele dirige, preserva e mantém a sua ordem criada. Deus está governando de forma divina também os casos morais e políticos do povo. Ao passarmos algum tempo observando a majestade e as complicadas partes da criação de Deus, podemos nos lembrar de seu poder em cada aspecto da nossa vida. Isso também demonstra o atributo de Deus ser justo. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. A compaixão de Deus é a disposição graciosa que ele manifestou em se compadecer da condição humana desde a criação até o fim dos tempos. Concluindo, irmãos, quando Deus perdoa nossos pecados, nossa vida fica completamente limpa. Cristo libertou os pecadores da escravidão do pecado. Cristo comprou nossa liberdade. O preço foi a sua própria vida. Em suma, o verbo justificar, usado em Romanos, se apresenta como um termo leal ao judicial e vem da palavra justo, e significa declarar justo. Esse veredicto inclui perdão da culpa e do castigo pelo pecado e a imputação da justiça de Cristo ao cristão, que concede a justiça positiva de que o ser humano necessita para que seja aceito por Deus. Deus declara um pecador justo somente com base nos méritos da justiça de Cristo, ou seja, nada que possamos fazer nessa terra, meus irmãos, por melhor que sejamos, pode nos livrar do pecado e nos dar o perdão pleno, segundo o que Jesus Cristo nos ofereceu e nos deu. Basta para isso aceitarmos, só isso, nada mais precisamos fazer. Aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você estará salvo e livre do pecado. O perdão está declarado. Irmãos, por hoje seria só. Agradeço a oportunidade, espero de alguma forma ter contribuído. Até uma próxima. Deus abençoe, meus irmãos.